Há quase 11 anos eu esperava ansiosamente o último episódio de Life is Strange sair. Uma espera de meses que me fez jogar o último episódio da história de Max e Chloe de madrugada, com o dia seguinte para acordar cedo e seguir a vida de CLT. Lembro de ter ido dormir soluçando de tanto chorar com o final tocando Spanish Sahara e com a cena do cemitério passando pelo meu monitor. Naquela época eu comprei o jogo tanto na Steam quanto na PSN. Eu nem precisava fazer isso. Poderia ter só 2 save em uma das plataformas, mas o tanto que eu amei aquele jogo me fez querer ter qualquer coisa que tivesse o nome Life is Strange. E talvez seja exatamente por isso que Life is Strange Reunion me decepcionou. Ao final de Reunion, nenhuma das emoções do primeiro jogo voltou, e acho que isso resume bem o que ele é. Um produto que vive de nostalgia. E nostalgia, no fim das contas, é só uma saudade acompanhada da dor de saber que aquele passado não volta mais. Aquela experiência de um jogo com gráficos simples, mas com uma história surpreendentemente bem contada e uma trilha sonora magistral, não vai se repetir. Nada daqui chega perto daquilo. O mais triste é que Reunion parece saber disso tudo e se sustenta nisso o tempo inteiro. Durante o primeiro terço do jogo, isso até funciona. É bom se sentir nostálgico. Ele te faz lembrar daquela obra de arte criada pela Dontnod. Quando chega a cena da Chloe chegando ao encontro de Max em Reunion, um arrepio na espinha me pegou de surpresa, ignorando completamente a animação tosca da personagem em frente ao farol da caminhonete que parecia mais uma tela de seleção de personagens de jogos de luta. O problema é que, no fim, esse arrepio foi a coisa mais próxima de alguma emoção que o jogo me proporcionou. Sabe quando você encontra alguém com habilidade técnica em alguma arte, mas que só sabe reproduzir o trabalho dos outros? Ou um violonista que aprendeu a tocar violão, mas só toca músicas já existentes? Reunion é meio que isso. E a Deck9 criou um personagem que representa muito bem a empresa. O plagiador Lucas Comenero, que precisa de um trabalho alheio para ter alguma relevância. É o resultado de uma Deck9 que replica o que já foi feito, mas não consegue criar algo com identidade própria. E o pior é que nem tecnicamente isso funciona. O jogo é mal otimizado, tem glitches visuais o tempo todo, quedas bruscas de FPS constantes e não é exagero. Mesmo rodando nas configurações médias na versão para PC, os problemas continuam acontecendo. E eu joguei um computador onde eu joguei Death Stranding, Black Myth Wukong e até mesmo outros jogos na Unreal Engine 5, como o próprio Lost Records, e não tive tantos problemas assim. E isso atrapalha a imersão. É realmente um trabalho nojento nesse aspecto. E isso é sem dúvida o pior aspecto do jogo. Se não fosse por isso, até daria para ignorar o roteiro raso do suposto último jogo de Max e Chloe. Mas os problemas vão além da parte técnica. A própria proposta narrativa se contradiz em alguns momentos. Reunion vende a ideia de um reencontro entre Max e Chloe, de resolver pendências do passado, de reconstruir essa relação. Mas na prática, as duas passam a maior parte do tempo separadas, e a mecânica de jogar com as duas protagonistas mata qualquer tipo de naturalidade nos diálogos que elas têm juntas. O jogador praticamente conversa consigo mesmo, escolhendo as respostas para as duas. Nenhuma conversa funciona dessa maneira, ou deveria funcionar dessa maneira. E cada uma vai investigar um lado da história, num esquema quase Scooby-Doo, e isso se repete o jogo todo. Elas se encontram, trocam algumas falas sobre o quanto é bom estarem juntas e logo em seguida se separam de novo. Não existe uma construção real dessa relação. Precisamos nos sustentar com uma cena ou duas que chegam a flertar com essa construção, mas no final das contas, não passam de cenas que são puro fanservice. Não existe evolução conjunta, nem mesmo quando estão na mesma cena. Elas trabalham juntas de verdade. Nada que se compare, por exemplo, a momentos do primeiro jogo em que isso acontece, como descobrir a localização do bunker ou a invasão de Blackwell durante o primeiro jogo. Até tem uma cena mais próximo do fim do jogo no laboratório de Moses que tenta replicar a cena de relacionar as provas coletadas, mas fica nisso. E essa cena só repete as mesmas informações que já foram mostradas dezenas de outras vezes durante o jogo. A única informação nova relevante entre os diversos quadros do Moses é a informação que leva a um dos possíveis culpados do incêndio, que é a informação sobre o pai do Rain. Os puzzles também não ajudam, são simples demais, a ponto de não exigirem quase nenhum esforço mental. Em muitos momentos, basta sair andando pelo cenário e apertando os botões de interação para resolver. O único puzzle que o jogo traz uma certa dificuldade, eles mesmos mostraram a solução durante a campanha de divulgação do jogo, que é a cena em que Max está com Loretta no porão, logo no começo da história. E o mistério que deveria sustentar a narrativa também se perde. O jogo apresenta
apresenta vários suspeitos, várias pequenas tramas, várias motivações, mas não aprofunda nenhuma delas de forma satisfatória. A gente tem literalmente um corpo descoberto no porão da Abraxas, mantido por décadas escondido, e ao confrontarmos Yasmin disso, a explicação é: mantivemos o corpo lá escondido para nos protegermos de nós mesmos. Depois Yasmin repete 2 ou 3 vezes que irá enfrentar as consequências disso, e o jogador que decida se quer se contentar com isso ou não, mas tá tudo bem. No final, a mesma personagem que participou do crime de encobertar a morte do pai do Rain ainda vai dar um discurso motivacional no final do jogo. Até esse ponto, o jogo estava parecendo querer transformar Yasmin na vila que a história do jogo estava precisando, mas isso não acontece. Se você já jogou Silent Hill 2, você lembra quando você tenta perseguir Laura e a criança de 8 anos é irritante porque ela é uma criança. Saf acaba sendo pior até pela própria insistência da narrativa em querer enfiar essa personagem goela abaixo. Ela simplesmente deixa de ser uma suspeita do incêndio e propõe a Max fugir dali, junto com Moses e Chloe, a largar todo mundo se virando com o incêndio, e ao ter a proposta rejeitada, ela se transforma em Max, corre atrás de Chloe, um personagem que ela acabou de conhecer, para fazer a mesma proposta. Só para no fim, o cigarro dela ser a última e única maneira não evitável do incêndio de Caledon. Ao ser rejeitado novamente, ela e Chloe entram no mundo paradoxal, onde as duas que morreram em realidades alternativas, e Chloe pode escolher diálogos para manter Saf viva ou não. Saf não é uma personagem ruim, ela é mal explorada, ela possui traumas que o jogo só joga na sua tela quando convém, e é isso. É uma pena, eu acho que ela merecia mais. Eu ouvi gente dizendo que ela é a melhor personagem criada pela Dark9, mas eu acho que ela ainda está longe de alcançar Alex e Steph. Quando chega o final, não existe um clímax de verdade, não existe uma grande revelação. O máximo que o jogo te entrega é uma cena em que Chloe se joga do telhado, forçando Max a usar os seus poderes repetidas vezes, de forma nova, mas só para ter uma carga dramática a mais na cena, ignorando completamente o fato de Max estar descendo do mesmo telhado do prédio em chamas que as impediam de descer para começo de conversa. Como se o poder de parar no tempo mostrado no episódio 2 do primeiro jogo para Max alcançar o topo do prédio para salvar Kate Marsh não resolveria tudo isso de forma muito mais fácil. Mas o jogo precisava de uma cena dramática, né? Claro que a cena adiciona algo que brilhou muito os olhos dos fãs, mostrando a perspectiva de Chloe vendo Max usando seus poderes. Mas me pareceu que os mesmos fãs simplesmente desligaram o cérebro aqui. Se aquela é a perspectiva da Chloe vendo Max usando seus poderes, então todo mundo de Caledon também vê Max desaparecendo e aparecendo em outro lugar quando essa usa seus poderes, certo? Fotos no laboratório de Moses indicam isso também, mas podemos usar a desculpa de que a memória das pessoas também volta no tempo e esquecem que Max estava naquele lugar em que sumiu. Só que isso também não explica como que as mesmas câmeras em que em Double Exposure capturaram Saf se passando por Gwen para incriminá-la, também não capturaram Max usando seus poderes e aparecendo e reaparecendo em outros lugares, na mesma biblioteca em que ocorre a gravação que podemos ver em Double Exposure. Se Moses consegue capturar esse momento de Max, uma câmera de segurança não consegue? Mas tá tudo bem, a gente ignora tudo isso, afinal, tem Max e Chloe se beijando. As respostas para tudo são rasas ou simplesmente inexistentes. E para piorar, o roteiro ainda ignora ou altera elementos de Double Exposure, de forma que seja conveniente para a Reunion funcionar. Como o fato de todos os personagens na cena final de Double Exposure esquecerem que Max possui poderes, com uma explicação de Moses que praticamente diz: ok, não queremos lidar com isso no roteiro, portanto criamos essa solução aqui. Mas tá tudo bem, a gente ignora tudo isso. Afinal, tem Max e Chloe se beijando. A gente pode ver Max falando sobre a ausência da casa Fremont no mapa de Caledon antes mesmo de ouvir a ligação de Reggie e receber essa informação. Ou até mesmo esquecer aqueles vagalumes que praticamente ajudam a Max, sóbria, a achar a entrada da casa Fremont. Depois, eles aparecem quando a personagem está louca de cogumelos. Após isso, a gente ignora também, afinal, Max e Chloe se beijando. Até dá pra dizer que Life is Strange é uma franquia que não tenta explicar os elementos sobrenaturais, mas aí a pessoa tá só ignorando completamente o próprio Life is Strange Reunion, que passa metade do seu tempo tentando explicar os poderes de Max, usando Moses como o personagem inteligente pra isso. O mesmo personagem inteligente que propõe pra ele e Chloe irem ao mesmo local que Max anteriormente havia avisado que era o local onde havia visto os dois morrerem. Mas a gente também ignora isso, afinal tem Max e Chloe se beijando. No fim,
Tudo em Life's Strange Reunion parece menor do que deveria ser. Sem peso, sem impacto, mas nem tudo é negativo. Moses é facilmente o melhor personagem secundário do jogo. Ele tem carisma, presença e se destaca dentro de uma narrativa meia-boca. A trilha sonora continua excelente, mantendo um dos pontos mais fortes da franquia. Os momentos de calmaria ainda funcionam muito bem, com destaque para uma das cenas mais bonitas da franquia, em que Max e Chloe estão em um barquinho numa luz do sol maravilhosa. É um fanservice incrível. E o visual, apesar dos problemas técnicos, ainda consegue ser bonito quando se trata de personagens principais. Os personagens secundários a gente só esquece. Afinal, tem Max e Chloe se beijando. A interação de Chloe com os personagens de Caledon também é um ponto positivo. É divertido ver Chloe interagir com o ranzinza do Lucas, que agora é concorrente da Loretta no mundo dos podcasts. E Chloe até tem certa química interagindo com Amanda. Ela também nos entrega uma dupla maravilhosa ao lado de Moses durante o jogo. Ver a dinâmica entre os dois e ver que o astrofísico de Caledon desperta o lado nerd de Chloe é ótimo. E claro, ainda existe algo especial em poder jogar com Max e Chloe novamente. Mesmo nessa versão com um roteiro de qualidade duvidosa, ainda existem pequenos resquícios do que essa franquia já foi um dia. Além disso, o primeiro terço do jogo é realmente bom. A introdução é forte e consegue apresentar bem a história, inclusive para quem nunca teve contato com a série. Vindo como uma sequência do péssimo Double Exposure, Reunion ganha certa grandeza e a inevitável comparação entre os dois cria um contraste que faz os fãs brilharem os olhos ainda mais sobre o efeito da nostalgia por ser o capítulo final de Max e Chloe. Não é um jogo ruim, mas se perde na quantidade de temáticas abordadas para no fim não entregar nenhuma delas com a profundidade que a franquia entregava quando estava nas mãos da Dontnod. O jogo se mantém em águas rasas em todos os momentos, seja com Yasmin e seu esqueleto no porão, ou Rain querendo vingança pelo mesmo esqueleto ser seu pai. Infelizmente, a covardia narrativa da Deck Nine é um problema do estúdio, e tudo isso somando a uma otimização nojenta na versão do PC, não me faz sentir que uma nota maior seja algo justo. Estamos em 2026. Um produto ser entregue dessa forma é simplesmente vergonhoso. Tem quem ignore isso por ter Max e Chloe se beijando. Eu não. No mais, eu recomendaria esperar uma promoção antes de comprar, ou pelo menos após o jogo receber patches e correções. Life's Strange Reunion tenta reviver o passado o tempo todo, mesmo sem entender o que fez esse passado ser especial, mas no fim das contas, ele nunca chega lá. O que ele alcança é ser um ótimo tutorial de como ser um produto para farmar Pink Money.